dia. Eu sou Marcos Soares. Hoje a gente vai falar um pouco sobre um artigo que foi publicado há pouco tempo na revista Science. Ele tem por base a gente pensar um pouco na elaboração de uma exposição em um museu com características de história natural. O artigo ele é a história e a tradição institucional na concepção de uma exposição. Essa exposição é a biodiversidade, conhecer para preservar, do Museu de Zoologia da USP. E esse artigo ele é fruto da minha tese de doutorado. E dentro dessa tese, vários aspectos foram sendo, aparecendo a partir da produção de dados. E uma das características que nos chamou a atenção foi a história institucional daquela instituição, que tem 134 anos, e o papel não só da história institucional, mas também de algumas tradições culturais que estão vinculadas à história, natural. Essas tradições, elas aparecem de uma forma muito marcante na elaboração e para a elaboração dessa exposição Biodiversidade, conhecer para preservar. Nós buscamos entender como isso foi formativo para a nova exposição. Para isso, nós tivemos que recorrer nessa produção de dados a alguns documentos do Museu de Zoologia da USP, que nos foi disponibilizado. Também tivemos uma análise de alguns trabalhos que falavam das antigas exposições permanentes do Museu de Zoologia da USP. E, por último, a gente entrevistou 6 pessoas que estiveram ligadas diretamente na elaboração dessa exposição. A partir da análise desses documentos, análise dessas exposições anteriores, a gente viu que muitos elementos eles permaneciam ainda presentes, inclusive uma certa lógica de apresentação. Também vimos que a temática ela é algo assim, muito importante para aquele museu, para o Museu de Zoologia. A gente está falando de uma exposição que tem a temática biodiversidade. E é muito natural, porque esse museu ele tem sob a sua guarda uma das maiores coleções de biodiversidade da América Latina. E aí, quando a gente analisa essas outras exposições, a gente percebe que essas tradições naturalísticas, que estão muito vinculadas a essa temática da taxonomia, da sistemática, inclusive sobre o ofício também da taxidermia, ela é muito marcante também. Essa tradição ela se mantém na atual exposição. Por exemplo, nós temos o diorama, que ele é marcante dentro do Museu de Zoologia. O diorama é um cenário aonde, dentro do museu, ele está representando, pode ser uma cultura, pode ser um ambiente, né? É esse grande cenário. E é algo muito interessante, porque isso é uma tradição naturalística. E isso é inegociável dentro do próprio museu. Uma outra coisa que aparece também, que é muito interessante, é uma lógica de apresentação da exposição. A narrativa, ela segue a mesma narrativa de outras exposições. Ela não é puramente genuína. Então, ao se pensar nessa elaboração da exposição, você acaba recorrendo, no caso do Museu de Zoologia, você recorre a essas exposições anteriores. Não só um mobiliário, mas também as ideias que você tinha na exposição anterior, que obviamente estão revestidos com um novo discurso. Isso é sendo apresentado para o público. Eu acho que foi bem interessante a produção desse artigo de a gente conseguir identificar essa história institucional que ela está muito vinculada a essas exposições anteriores, às pesquisas que são realizadas dentro do próprio museu, a uma linha de pensamento que também está vinculada àquilo que os pesquisadores defendem, que é um discurso muito da evolução, da sistemática, da filogenética. E também, como eu disse anteriormente, essas tradições naturalísticas. Também, eu acho que talvez encerrando, é um entendimento de como esse museu ele também é um espaço de guarda de memórias desse próprio museu. E também um espaço de poder de determinados discursos da biologia, da história natural, sobre uma série de outros discursos que poderiam estar sendo apresentados ali, mas que não são apresentados. Então, é muito interessante a gente ver o
o quanto esses aspectos eles são determinantes, são fundamentais para a elaboração dessa nova exposição.